Nesse período, a gente estudou na definição do banco de dados, os gerenciadores de banco de dados, mais especificamente os bancos de dados relacionais. Eles, por padrão, utilizam a linguagem chamada SQL, e esse tipo de banco de dados foram dominantes no mercado por muitos anos, mas eles não funcionam bem para todos os casos de dados. Às vezes é necessário, em alguns casos específicos, mudar esses não usar esse banco de dados relacionais e usar outros bancos de dados. E esses bancos de dados são os bancos de dados NoSQL. O termo NoSQL vem do Not Only SQL e são um conjunto de tecnologias é, que não são necessariamente semelhantes, mas todos têm um característica comum. Eles não implementam o modelo relacional. Falando um pouco da história do NoSQL, a primeira vez que esse termo foi usado foi em 1998 e foi para relatar um banco de dados de código aberto de natureza relacional. Mas com o passar do tempo, o termo de NoSQL mudou um pouco seu significado, e em 2009 o termo NoSQL foi usado para falar sobre o surgimento de vários bancos não relacionais. E então podemos ver que antigamente que não usar o código SQL ficou além disso, que é não usar o modelo relacional. Então, para a gente falar um pouco de NoSQL, a gente tem que falar do ACID. ACID é um protocolo que o banco de dados relacionais usam, que significa o quê? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O que isso significa mesmo? O ACID ele prega que todo trabalho é um trabalho atômico, ou seja, ou ele é feito ou ele não é feito. Então o que acontece? Se o trabalho for executado e ocorrer um problema no meio dele e ter que ser interrompido, todo o trabalho é desfeito. E isso vai garantir consistência de dados, que é fundamental em banco de dados relacionais. Já em banco de dados NoSQL, eles não usam a CID por padrão. Alguns não utilizam, outros utilizam. Então, por que deveríamos aprender esse banco de dados? Porque eles apresentam algumas vantagens. Uma das vantagens é que ele possui alguns recursos que o banco de dados relacionais não pode disponibilizar para o usuário. E, além disso, vários bancos de dados NoSQL possuem vantagens em relação à velocidade, à flexibilidade e escalabilidade horizontal. Então, agora vamos falar um pouco quais são os tipos de bancos de dados NoSQL principais. Primeiramente, temos os organizados em documentos. Eles possuem campos de atributos, cada documento tem um campo, e o padrão, por ser organizado por documento, ele não precisa de um esquema. Então, que permite adicionar atributo, remover atributo de forma muito mais fácil que o banco de dados relacionais, e que permite um esquema dinâmico. Depois temos os organizados em coluna. Esses são usados para processos de grande quantidade de dados em várias máquinas. Cada dado é indexado por coluna, linha e timestamp. E o objetivo ele pode organizar os dados que têm mesma informação em uma coluna, o que facilita muito a busca dos dados. Por fim, não, é o segundo, temos o penúltimo, desculpa, temos organizado em grafos, que eles têm três grandes características, que é o nó, que são os dados em si, arestas, que são relacionamentos, e propriedades, que são os atributos. Esse tipo de banco de dados NoSQL é muito útil para algumas consultas complexas, tem alta performance, permitindo que beneficie muito aplicações que usam esse banco de dados. O último modelo que a gente vai ver é o chave valor. Considerados com o anterior, ele é bem simples,
Ele permite usar a partir de uma tabela hash e pode ser facilmente implementado. Infelizmente, ele não é vantajoso para algumas consultas complexas, mas porém, por usar uma tabela hash, que é uma estrutura de dados bem rápida, você acessa informações com bastante rapidez. Agora vamos falar dos três mais famosos bancos de dados no SQL. E o primeiro de todos é o MongoDB. Ele é o atual líder no NoSQL. Ele utiliza uma estrutura de documentos que já foi explicada. Ele usa cada documento, ele usa no formato de JSON. E já que ele usa o esquema de documento, ele usa organização em documento, ele tem um esquema dinâmico. Ele fornece benefícios para o ambiente em produção, o que faz sendo muito utilizado ultimamente. E também funciona muito bem com a linguagem JavaScript, que é uma linguagem muito utilizada no momento, principalmente para o web. Depois disso temos o Redis. Ele utiliza a estrutura de chave e valor. Ele também mantém duas chaves na memória para ter um acesso mais rápido. E ao longo dos anos, o Redis ganhou suporte para muitas linguagens, então tornando ele muito mais fácil de ser implementado, o que é uma ótima opção para os desenvolvedores. Em terceiro lugar temos Cassandra, que ele foi desenvolvido no Facebook. Ele utiliza uma sincronização assíncrona e possui baixa latência, o que melhora muito a experiência do usuário. Ele possui um bom desempenho para certos tipos de consulta. E também ele organiza os dados desejados que podem ser armazenados consecutivamente em linhas, o que facilita esses dados ser buscados com maior agilidade. Também temos o DynamoDB. Ele foi desenvolvido pelo Amazon e ele é oferecido nas nuvens da AWS. Ele tem uma latência constante de 10 milissegundos e utiliza a organização de documentos junto com a organização chave-valor. E ele é um modelo de dados bem flexível. A latência constante tornou ele uma ótima opção para os dias de hoje, porque facilita muito a experiência do usuário. Agora aqui temos alguns exemplos de empresas famosas que utilizam o banco de dados no SQL. Uma delas é o Globo, Rede Globo. A Uber, empresa de fornece serviços, e Code Academy. Também há muitas outras, como a Netflix, e o banco de dados NoSQL tornou-se famoso em vários projetos open source e está crescendo cada vez mais. Concluindo, mesmo com todas as vantagens citadas sobre o banco de dados NoSQL, cabe ressaltar que cada linguagem NoSQL tem sua peculiaridade, e conjunto com essas peculiaridades ele tem suas desvantagens. Então, em muitas vezes, o NoSQL não é a melhor opção para você. Então, para descobrir um projeto específico, a melhor opção de um projeto específico, é necessário você pesquisar entre os bancos de dados SQL normal e os bancos de dados NoSQL, e vendo suas vantagens e vantagens, e o que se necessita para a sua aplicação. Então, muitas vezes é melhor você guardar o bom e velho banco de dados relacional do que tentar um banco de dados NoSQL, que é um banco de dados mais novo e não tem tanta experiência quanto o banco de dados relacional.